Olá, minha irmã e meu irmão, paz e bem. O objetivo deste vídeo é lhe dar 7 razões pelas quais você não deveria votar em Bolsonaro e uma razão pela qual deveria votar em Lula. Eu estou falando principalmente para aquelas pessoas que são cristãs, que têm um compromisso com o Evangelho. Você talvez não saiba, mas eu sou pastor há 31 anos. E ao longo de todo esse tempo, eu tenho estado à frente de igrejas pregando e anunciando o evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu gostaria que você ouvisse e meditasse acerca das razões pelas quais eu acredito ser absolutamente incompatível com a fé cristã o voto em Bolsonaro. A primeira das razões é que ele fez da violência a linguagem fundamental de sua campanha publicitária. Não começou agora, vem desde 2018. Você sabe que é este o símbolo de Bolsonaro, não sabe? O que é isto? Isto é uma arma apontada e engatilhada na direção dos inimigos. Isso é um gesto de violência. Eu vi pastores cristãos fazendo arminha em templos cristãos. Isso é absolutamente absurdo, incompatível com o evangelho, que tem como signo fundamental o amor a todas as pessoas, inclusive para com os inimigos. O que Jesus ensinou foi: se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer; se ele tiver sede, dá-lhe de beber; se o teu inimigo te amaldiçoar, abençoe o teu inimigo. Fazer arminha é absolutamente incompatível com o evangelho de Jesus. Em segundo lugar, a base eleitoral de Bolsonaro lá no Rio de Janeiro e em diversas partes do Brasil são criminosos, são milicianos, são indivíduos que tornaram reféns comunidades inteiras, afastaram os dominadores do tráfico de drogas e assumiram. Você conhece a história das milícias no Rio de Janeiro e em vários lugares. Os milicianos são criminosos. Não é porque eles usam fardas, ostentam patentes militares, que deixam de ser criminosos. A sua prática é criminosa. O constrangimento que eles exercem sobre populações inteiras é algo criminoso. E você me pergunta: mas Martorelli, por que você está dizendo que Bolsonaro é associado com milicianos? Porque os milicianos foram homenageados por ele e por seus filhos em diversas ocasiões. Líderes de milícias receberam comendas e homenagens formais no Rio de Janeiro, e estas evidências estão disponíveis para qualquer um analisar. Em terceiro lugar, ele faz uso demagógico da fé. Ele se diz católico e foi batizado por imersão por um pastor evangélico. Que sentido faz isso? Ele fica chamando as pessoas que creem em Deus para se associarem a ele, mas ele nunca demonstrou uma vida realmente convertida, capacidade de arrependimento, de confissão de pecados. Pelo contrário, ele diz que não houve ditadura militar e que as pessoas que foram mortas e torturadas foram poucas, deveriam ter sido mais mortos durante a ditadura militar. Esse sentimento expressa, e a ausência de qualquer arrependimento em relação a isso é evidência de um coração convertido. Meu amigo e minha amiga, ele faz uso demagógico da religião, porque a verdadeira religião é esta, disse São Tiago: socorrer os órfãos e as viúvas, atendendo-os em suas necessidades, manter o coração puro. Isto é a verdadeira face do evangelho. Em quarto lugar, porque a sua mente está entupida de perversão moral, e isso transborda na sua fala. Uma jornalista certa vez perguntou a ele: Bolsonaro, o que é que você fazia com a casa que você tinha direito em Brasília na condição de deputado federal, uma vez que você morava em seu próprio imóvel? E ele diz: eu usava para comer gente. Você sabe que essa expressão se refere a manter relações sexuais indiscriminadas com pessoas.
esse tipo de mente, porque era uma pergunta que não tinha nada a ver com sexualidade, mas a mente dele é entupida de sexualidade. Recentemente, quando ele falou de pintar o clima e se referindo a adolescentes que pareciam bonitas e que estavam numa ele pode até não ter ido até elas com uma intenção sexual, mas a própria boca de pintar o clima, e eu e você sabemos que isso tem a ver, essa linguagem, esse tipo de linguagem tem a ver com sexualidade, com atrações e interesses sexuais. Pode ser que ele nem esteja naquele momento pensando nisso, mas a mente dele está tão entupida de perversidade sexual que é isso que se traduz o tempo todo em sua fala. Em quinto lugar, porque ele se associa com a pior face da igreja evangélica deste país. Você é um cristão como eu há muitos anos, você cresceu numa igreja evangélica histórica, você é presbiteriano, batista, congregacional, enfim, você sabe com quem Jair Bolsonaro está associado? Quem são os apoios fundamentais que ele tem na igreja evangélica? Silas Malafaia, Edir Macedo, R.R. Soares, esses são exemplos de indivíduos que exploram a fé de pessoas simples para construírem impérios pessoais, para tornarem-se seres milionários no mundo, explorando o dízimo de pessoas pobres, que manipulam a fé dos outros para construir aquilo que Jesus abominou. O ensino de Jesus foi não ajuntar tesouros sobre a terra, onde ladrões escavam e roubam. São esses charlatães, esses indivíduos que exploram a fé simples, que estão associados com Jair Bolsonaro. Eu pergunto a você, com quem está associado o pastor Caio Fábio, Ariovaldo Ramos, Ed Renekiewicz? Essas pessoas que eu cresci aprendendo a admirar, e se você é um cristão histórico, também aprendeu a admirar. Então, essas são questões que você deve refletir e responder à sua própria alma. Em sexto lugar, porque ele é uma pessoa sem capacidade de compaixão. Ele não se compadece de ninguém. Milhares de pessoas iam morrendo durante a Covid, ele fazia piada, ele brincava com isso, ele retardou a compra da vacina, mas pior ainda, em que momento, durante os trágicos anos de 2020 e de 2021, você o viu tocado, emocionado com a tragédia de famílias que perdiam seus pais, suas mães? Você percebeu em algum momento nele compaixão? Compadecer significa sofrer a dor que é do outro, tomá-la para si e recebê-la em si. Em algum momento você viu compaixão em Bolsonaro? Em sétimo e último lugar, porque ele é corrupto. Não sou eu que estou dizendo que ele é corrupto. Foi o ex-juiz Sérgio Moro que ele convidou para ser ministro da Justiça e que o demitiu do cargo de ministro da Justiça porque Moro se negou a fazer as interferências na Polícia Federal que iriam revelar escândalos e mais escândalos dele e de seus filhos. Ele é corrupto. Moro saiu de lá e disse que ele era corrupto e foi por isso que ele havia sido demitido do cargo de ministro da Justiça, porque Bolsonaro e seus filhos são corruptos e querem encobrir tais atos de corrupção manipulando a Polícia Federal. Aí você vai me dizer, mas Moro está apoiando Bolsonaro agora. É porque ele também é outro canalha, outro ser corrupto. Mas essas evidências talvez possam demonstrar a você que, sendo cristão, não deveria votar em Bolsonaro. Eu falei que ia dar uma só razão para você votar em Lula. E a única razão que eu tenho para você, para animar você a votar em Lula, é que ele é evidentemente muito melhor que Bolsonaro. Paz e bem.